Olá, bem-vindos ao Comece Bem, o devocional diário da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É com muita alegria e satisfação que nós compartilhamos a palavra de Deus. Faça você o mesmo, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e seja muito, mas muito abençoado nesse dia. Vamos à palavra de Deus que está aqui em Lucas, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 9 ao versículo 15. Acompanhe comigo a leitura desse texto. E aos seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creram apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Veja bem, existe aqui uma explicação de Jesus para a parábola do semeador. Anteriormente a esse texto, Jesus vai falar sobre 4 tipos de terreno: à beira do caminho, entre os espinhos, terreno rochoso e boa terra. Mas aqui Jesus vai explicar esta parábola aos seus discípulos, como nós faremos uma reflexão aqui nesse nosso Comece Bem. Ele está dizendo que aqueles que caíram à beira do caminho são aqueles que de alguma forma o diabo vem e arrebata. Ele leva tudo que foi construído. Muitas vezes nós damos tantas brechas, nós fazemos tantas coisas que agradam mais o diabo do que a Deus. Nosso comportamento. Porque aqui, irmãos, o problema, queridos, não é a semente, porque a semente, ele disse aqui, é a própria palavra de Deus. Então o defeito não está na semente, mas no solo. E o solo aqui, que é o nosso coração, ele é acessível a Satanás. Guarda o seu coração. Em segundo lugar, Jesus vai falar aqui exatamente desse terreno rochoso. E o que é esse terreno rochoso? É o coração duro, irmãos. É um coração assim que a palavra não cria raízes. Não há profundidade, não há penetração suficiente para que a árvore tenha vida, receba, gere assim aquela folhagem bonita, galhos longos. Não existe. Muitas vezes você tem recebido a palavra, mas de forma superficial. Ou mesmo pinçando, sabe aquela pinça assim que as mulheres fazem a sobrancelha? Pinçando só aquilo que te interessa. Isso não é bom, porque não haverá profundidade e muitas vezes assim seca. Aquilo que era lindo, começou tão bonito, termina de uma forma muito rápida e melancólica. Mas existe ainda um terceiro terreno no que é retratado aqui como um tipo de coração. Aquele que está assim, cresce junto com espinhos. Esses espinhos aqui, Jesus identificou ele como cuidados desta vida. Ele diz aqui no versículo 14, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Sabe quando a palavra encontra muita competição? Tem o lazer, tem o trabalho. Tudo aquilo que competir com Deus e com a sua palavra vai acabar sufocando mesmo a verdade. Aí os frutos não amadurecem. Tanta frustração, por tanta coisa que foi feita, tanto tempo de caminhada, mas o fruto chega até a nascer, mas ele não amadurece, cai de podre,
porque não tem vida, não tem envolvimento necessário. Todas as vezes que você ficar dividindo a palavra de Deus com tantas outras coisas, hoje eu tenho visto gente dividindo assim com o TikTok, com o Instagram. Eu não estou dizendo que você não possa ter isso, dividindo com o lazer, dividindo com tantas coisas. E eu volto a repetir, eu não estou dizendo que você não possa ter essas coisas, mas a Bíblia precisa de exclusividade no seu coração. Esse tempo nosso aqui é um tempo para você se dedicar exclusivamente a Deus e consagrar todas as outras coisas ao Senhor. Por fim, para a gente terminar esse Comece Bem, ele fala da boa terra. E a boa terra é aquele coraçãozão que recebe a palavra. E ele diz aqui, ouvindo de bom e reto coração. Eu quero a palavra de Deus. Eu quero tudo que Deus pode falar comigo através da sua palavra. Que você receba essa palavra. Receba a palavra de Deus todos os dias com um bom coração, com boa vontade, querendo mesmo conhecer as verdades eternas, para que, aqui diz assim, frutificam com perseverança. Esse é um resultado, fruto com perseverança. Ou seja, que o Senhor te dê a graça de viver os frutos que vêm da palavra plantada em seu coração. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Evangelho. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós recebemos ela nesse dia com um coração bom e reto, em nome de Jesus. Amém e amém.